Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Eu quero mandar saudações do nosso pastor, presidente da convenção da Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, bem como de todos os diretores da mesa. Eu quero aproveitar a oportunidade e enviar também saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A nossa lição é a lição de número 3, que tem como tema a encarnação do Verbo. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz-nos o seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, e por isso a negação de sua historicidade não se sustenta. Não se sustenta. A leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, depois capítulo 4, de 1 a 3 também, e depois 2 João, como só tem um capítulo, é o versículo 7. Ok? Esses textos, ambos de João, estão refutando as heresias que na época, negavam a manifestação de Jesus em carne, que Jesus era perfeitamente homem. Esse é o tema da nossa lição, a encarnação do Verbo. O tema da lição tem a ver com Jesus nascendo em carne, se fazendo homem. E essa realidade, ela é tão presente na vida de João, que João, ele diz claramente, no seu evangelho, João, quando escreve o evangelho de João, uma das razões que ele escreve é para refutar essa aberração. Tanto é que João, capítulo 1, já começa assim: no princípio era o Verbo era Deus. Ele já começa cantando pneu, falando da divindade de Jesus, mas também falando da sua encarnação. E no versículo, esse é o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, mas lá no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Na leitura bíblica em classe, em 1 João, está escrito assim, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 também: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Nós tocamos. João, ele usa esses termos para não ficar dúvidas de que Jesus realmente nasceu em carne, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e breve ele voltará para buscar os seus santos. Então, é uma realidade irrefutável, é uma verdade axiomática. Muito bem, olha que lição quente, olha que lição maravilhosa. Então, no ponto 1 da nossa lição, está assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Muito bem, todo esse tópico 1, quando falando das heresias que negam a corporeidade de Jesus, ou seja, o corpo físico de Jesus, isto não é novo. Já naquela época, na época de João, quando João escreve, no primeiro século ainda,
o apóstolo João ainda vivo, surgiu um movimento herético, uma seita, chamada de docentismo. A palavra docentismo vem do grego doke, que significa ter aparência. Então, o que o docentismo pregava? Duas coisas. Primeira, Jesus não teve um nascimento virginal. Jesus não nasceu de uma virgem. Negavam isto. Segundo, negavam também que o corpo de Jesus era real. Para eles, o corpo de Jesus era apenas aparente. Jesus era Deus, mas o seu corpo era só aparente, não era um corpo real. Não se podia tocar, não era verdadeiro o corpo de Jesus. O docentismo pregava isso. Já naquela época, agora não no primeiro século exatamente, mas também surgiu o marcionismo. Marcião foi um camarada até que chegou a escrever o primeiro cânon da escritura, mas um cânon herético. E Márcio, ele negava que Jesus ele era humano. Então, Marcião ele não acreditava na humanidade de Jesus. Jesus fazia muitos milagres, prodígios, então negavam a humanidade de Jesus. Então, o tópico 1 em si fala dessas três, dessas três negativas, né? Primeiro, negava o nascimento de Jesus virginal, Jesus não teria nascido de uma virgem, que Jesus, o corpo de Jesus, ele só era aparente, ele não era real, e o marcionismo, né, que negava a humanidade de Jesus. Jesus não era humano. Né? Aí então nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que era afirmação apostólica. Os apóstolos afirmavam que Jesus verdadeiramente era humano. Tá? Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, o próprio João. Lucas narra a história detalhada do nascimento de Jesus entre os pastores. Inclusive, Lucas, ele narra quem eram os reis, o ano, os detalhes históricos. Lucas, ele narra. Tá? Tudo isso provando a humanidade de Jesus. Os evangelistas, os 4 evangelhos, né, narram de tal forma, mostrando o cansaço de Jesus, aspectos humanos de Jesus, que Jesus estava submisso aos seus pais. Inclusive, quando Jesus, entre os doutores, quando tinha 12 anos, eles vão a Jerusalém, aí Jesus ele se perde dos seus pais. Ele fica entre os doutores explicando, e os pais, na verdade, é que perdem. José e Maria perdem Jesus, eles vêm embora e não notam que Jesus não estava com eles. Jesus estava no templo ali, pregando e tal, com 12 anos de idade. Depois, o texto sagrado diz que Jesus volta com os pais e era submisso aos pais, mostrando um aspecto totalmente infantil, de criança. Depois diz que Jesus crescia em graça, tanto diante dos homens, como para com Deus, quer dizer, um aspecto totalmente humano ali, ele crescendo fisicamente, em estrutura, mostrando assim, então, que Jesus ele era completamente humano. Depois, nós temos uma outra questão, que é o credo apostólico. No credo apostólico, aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no finalzinho, tem aqui o credo dos apóstolos. E no credo dos apóstolos tem a afirmação revelando categoricamente, inegavelmente, que Jesus era completamente humano. E diz assim o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso está na página de número 216. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu por Pôncio Pilatos, quer dizer, mostrando o aspecto humano totalmente de Jesus Cristo. Então temos aqui a afirmação tanto dos apóstolos como do credo apostólico. Muito bem. Temos aqui o terceiro subponto do ponto 2, que está falando aqui a afirmação dos apóstolos sobre a humanidade de Jesus. Uma crença herética. Cerinto, ele era um dos que seguia o movimento do docentismo, ou dos docentistas, né? Cerinto, ele viveu ali na época de João, quando João escreve a sua primeira carta. Então, ele era um herético que negava, como eu disse no início, ele negava a humanidade de Jesus, negava que o corpo de Jesus ele era real, que era só aparente, tá? Então, a ponto dessa heresia, né, de Cerinto, que ele seguia o movimento docentista, o que ele negava? O corpo filho de Jesus também dizia, esse Cerinto dizia que Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou e logo também não tinha esperança de salvação. Jesus não morreu, também não ressuscitou, quer dizer, então não tinha esperança de salvação. Então, por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docentistas que seguiam o movimento docentismo. Essa questão herética, né, negando a realidade, a morte, negar a morte de Jesus, isso é maligno. Inclusive, na década de 90, teve um filme que explodiu nas paradas de sucesso aí, chamado A Última Tentação de Cristo. Nesse filme, A Última Tentação de Cristo é uma proposta satânica, infernal, oriunda do docentismo. Nesse filme, conta a vida de Jesus. E agora, quando Jesus chega na cruz do Calvário, eles penduram Jesus lá, aí alguém vai lá, tira Jesus. Jesus ele finge de morto na cruz, nesse filme. Eles tiram Jesus agora da cruz, colocam outra pessoa no lugar de Jesus. Jesus desce vivo, sai para o deserto, casa com Maria Madalena, tem filhos com ela, vai para a África e vive uma vida normal com Maria Madalena. Mais tarde, Jesus, nesse filme, ele vem visitar com sua esposa, Maria Madalena, seus filhos. Jesus vem visitar Jerusalém, aquelas regiões ali da Ásia Menor. Chega numa cidade da Ásia Menor, não sei se é Corinto ou Tessalônica, não me lembro agora exatamente, há tempo que eu vi esse filme. Paulo está pregando. Paulo pregando sobre a ressurreição de Jesus. Ele fica ali ouvindo, zombando até nos bastidores. Paulo termina de pregar, as multidões saem. Aí ele pede uma atenção a Jesus, de maneira particular. Ele faz o discurso, multidões ouvindo Paulo, as multidões saem e ele fica só, Jesus e Paulo ali, sozinho. Ele fala: olha, você está falando aí de mim. Isso tudo que você está falando aí não é verdade. Aqui, ó, eu sou Jesus, eu decido. Aí conta a história para Paulo. Paulo fica nervoso com ele. E Paulo olha para ele assim e fala assim no filme: o que importa não é quem você é de verdade. O que importa é que as pessoas acreditam. E vira as costas e sai. E aí o filme termina assim, como se a verdade não importasse. Como se toda a fé na morte e ressurreição de Jesus, tudo isso fosse apenas um conto de fada e que a verdade não interessa, que a fé é uma fé sem sentido, uma fé sem nexo. Essa é a proposta do filme. O filme que vem, e ele termina deixando uma reflexão para contradizer uma proposta do inferno maligna, para trazer dúvidas
a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer nas suas cartas que se Jesus não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isso é verdade. A fé cristã, ela está fundamentada na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, de fato, inconfundivelmente, morreu. E se Jesus não tivesse morrido, nem ressuscitado, o cristianismo, ele é todo em vão e vai todo abaixo. E Satanás, sabendo disso, traz essas heresias, essas propostas, para tentar colocar uma dúvida no coração dos fiéis, como se a realidade cristã não fosse um fato, não fosse real, não fosse verdadeiro, como se fosse apenas uma ideia e que não é nem verdade. É uma fé sem sentido, sem fatos, sem fundamentos. Mas ao passo, essa é uma proposta maligna, tentar ruir a base cristã. É uma proposta maligna. Por isso, então, que é uma proposta herética. Então, digo isso só para dizer que a negação da morte e ressurreição de Jesus é oriunda do inferno, de Satanás, de seus demônios, e que vem agora, ao longo dos anos, ganhando espaço nas seitas. Mas, a partir dos apóstolos, do próprio João, que diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, segundo João, versículo 7, porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Note que o espírito desse demônio, do anticristo, ele vem perpetuando na história, enganando e tentando enganar, tentando persuadir pessoas. E já naquela época, o apóstolo João já combatia essas heresias. E nós hoje não abrimos uma vírgula para combater esses heréticos também. Por isso, a importância dessa lição, ok? O terceiro ponto da nossa lição, como essas heresias se revelam hoje. Como que essas heresias se revelam hoje? Há movimentos que ainda negam o nascimento virginal de Jesus. Entre eles estão os mormons. Os mormons negam o nascimento virginal de Jesus. Mas quem? A chamada seita na Igreja da Unificação. Essa Igreja da Unificação, ela foi fundada em 1935 por um camarada chamado Reverendo Moon. É uma religião sul-coreana. E ele dizia que Jesus, esse Moon, dizia que Jesus, ele não completou a sua tarefa, porque ele não casou, não teve filhos. E que agora Moon, ele era o sucessor de Jesus. Segundo Moon, Jesus teria falhado na sua missão, porque ele veio para implantar o reino de Deus na terra, mas ele morreu cedo. Não conseguiu ter filhos, não casou, então não completou a obra. E Moon agora ia completar, porque o reino de Deus seria implantado na terra. E Moon divulga muitas heresias, dentre as quais ele criou um novo Éden. Todas as pessoas, antes de casar, ou melhor, na noite nupcial, para que a família tivesse a bênção de Deus, a noiva teria que, a primeira noite, dormir com ele, para ele abençoar aquela união. Fazia também casamentos comunitários, né? Muitas pessoas se casavam e aquelas moças teriam que dormir com ele primeiro. E agora, tudo isso para implantar o reino de Deus na terra, segundo Moon. E Moon negava também negava a humanidade de Jesus, negava também que Jesus teria nascido, que Jesus teria, ou melhor, Moon, na verdade, negava a divindade de Jesus.
Então, segundo o mundo, Jesus morreu e ele não ressuscitou e a obra de Jesus ficou por completar. Assim é que é. Então, não é da agora que essas seitas vêm. E essa seita chamada Igreja da Unificação, ela foi criada agora em 1935, no século passado. Então veja como isso se perpetua. Quanto à ressurreição de Jesus, nós temos também os muçulmanos que existem hoje aí, que segundo o Alcorão, o Alcorão declara que Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de apenas uma simulação. Aquilo foi só uma simulação. Os gnósticos diziam que Jesus ele não teria sido crucificado. Eles negam a crucificação de Jesus. E que Simão Cirineu, na verdade, que morreu lá na cruz. Outra coisa também, agora veja, hoje em dia, nos dias em que estamos vivendo, existem ateus, filósofos, tá? Que, como eu disse, a partir desse filme, A Última Tentação de Cristo, que também acreditam que Jesus foi só um personagem histórico. Foi só um personagem histórico. Que Jesus não ressuscitou. Que Jesus não é Deus. Só que nós temos a testemunha, nós temos várias testemunhas da realidade da vida de Jesus como homem e que ele ressuscitou. Primeiro, nós temos testemunho da própria Bíblia. A Bíblia é um livro e a Bíblia diz que Jesus ele nasceu em carne, viveu entre nós. O próprio apóstolo, né, João, na sua primeira carta, o texto da lição, 1 João capítulo 1, versículo 1, diz que aquilo que nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram, né? Então eu falo ali, é o testemunho dos apóstolos, o testemunho da Bíblia. Depois temos o testemunho de Flávio Joséfo, viveu no 1º século. Depois temos testemunho de Tácito, historiadores que escreveram a respeito da realidade histórica e real de Jesus. Nós temos testemunho da própria história, de que antes e depois de Cristo. Nós temos testemunho da própria arqueologia. A própria arqueologia mostra a realidade de Jesus. Você pega em 2013, agora eu estive em Jerusalém, você vai no túmulo, está lá escrito no túmulo de Jesus, ele não está aqui, já ressuscitou. Você chega lá, o túmulo está vazio. Vários arqueólogos ateus já escavaram Jerusalém, o túmulo ali, o jardim do túmulo, em busca dos ossos e dos restos mortais de Jesus Cristo para tentar provar que Jesus não ressuscitou. Não encontram. Então a ressurreição de Jesus é algo real. Na história da igreja está escrito, Jesus foi visto vivo por mais de 500 irmãos, né? Então Jesus está vivo. Além das testemunhas históricas da ressurreição de Jesus, temos o testemunho vivo de pessoas que testificam, o testemunho vivo de fiéis ao longo de todo o mundo. Pessoas que são curadas, pessoas que são transformadas, estavam no vício, nas drogas, na depressão, tudo isso mostrando que Jesus, ele realmente está vivo. Muito bem, quando a gente fala dessa lição, nós falamos uma coisa muito importante, que é a questão da humanidade de Jesus e a questão da sua divindade. Ou seja, as duas naturezas de Jesus. Jesus, ele era perfeitamente homem e também perfeitamente Deus. Algumas pessoas falam que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Essa expressão no meio teológico não se recomenda. Não se recomenda essa expressão. 100% homem, 100% Deus. Jesus é 200%.
pai, fisicamente parece que a conta não bate. Então a expressão correta é que Jesus ele era totalmente homem, ou perfeitamente homem, ou e perfeitamente Deus, e perfeitamente, ou totalmente Deus. Ele era totalmente Deus, ou perfeitamente Deus, e perfeitamente homem, ou totalmente. Então as duas expressões estão corretas, totalmente ou perfeitamente. A expressão mais usada no meio acadêmico e teológico, que Jesus ele Jesus ele é totalmente homem e totalmente Deus. Perfeitamente Deus e perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Muito bem. Quanto à humanidade de Jesus, os crentes, eles não têm dúvida, e nem da divindade de Jesus. O que traz uma dúvida, eu estou aqui com a declaração de fé, aberta na página 51, o que traz alguma dúvida é que se Jesus, enquanto homem, se ele usufruiu, se os milagres que ele fez, foi por que Jesus fez o milagre? Ele fez os milagres porque ele era Deus? Ele venceu o diabo, o pecado, o mundo, venceu como Deus? Porque ele era Deus, ele venceu? Então, aí, ou Jesus utilizou dos seus poderes para vencer? Aí alguém até diz assim, então fica fácil, poxa. Jesus venceu. Também era Deus. Deus vence fácil o pecado. Mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele em tudo, ele foi tentado, para que pudesse ser perfeito sumo sacerdote. Então, existem algumas expressões que precisamos entender. Jesus, em Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Guarde essa expressão. Esvaziou-se de si mesmo. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas enquanto homem aqui na terra, ele não usufruiu, tudo que ele fez não foi porque era divino. Embora divino fosse, Jesus nunca fez nada aqui na terra porque ele fosse divino. Então, em Lucas, capítulo 4, diz que Jesus ele chega ali, depois do batismo nas águas, Jesus ele é tentado, depois de 40 dias jejuando, iniciando seu ministério, ele vence a tentação, né? E agora ele chega em Nazaré, na primeira sinagoga, ele senta, e agora alguém entrega a ele o livro, ele pega o livro e abre, e onde é que cai a passagem? Em Isaías 61. E ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Olha como é que isso é bonita essa expressão, eu quero ser rápido, né? Lucas capítulo 4. Olha lá o que está escrito. Lucas 4. Vamos rapidamente aqui, Lucas capítulo 4. Olha só, diz assim o texto sagrado. O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4:18, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então note a expressão, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para. O que é para? Para é a finalidade, com a finalidade de. Então, Jesus curava enfermos? Curava. Jesus, ele ressuscitava mortos? Sim. Tudo que Jesus fez foi pela unção do Espírito Santo. E aqui, na declaração de fé, para que as pessoas não fiquem confundidas, na página de número 51, aqui tratando da deidade de Jesus, aí diz aqui que onipotente, aí tem aqui falando que Jesus é onipotente,
Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? O que era, o que há de vir, o todo-poderoso. Ó, aí cita aqui. Essa expressão está em Apocalipse 1:18. Quando Jesus disse isso, Jesus, ele já tinha ressuscitado. E depois que ele ressuscita, ele fala: todo poder é me dado no céu e na terra. Para que você entenda a humanidade de Jesus, que quando Jesus estava aqui na terra, tudo que ele fez não foi porque ele era Deus, mas sim por causa da unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Em Mateus 24:36, diz lá que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Note que Jesus, ele fala, o Filho não sabe, Jesus, ele estava como homem aqui na terra, e ele fala, nem o Filho sabe. Naquele momento, Jesus, ele não usufrui da sua onisciência, porque se ele usufruísse da onisciência, ele falava, os anjos não sabem, mas unicamente o Filho e o Pai, porque ele era onisciente. Mas note que ele é a maior prova de que Jesus não usufruía, embora ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, como Filipenses declara, tá? Que Jesus, ele fala, nem o Filho sabe o dia e a hora que eu adivinho. Então, quando Jesus fala isso, ele não sabia. Mas depois que ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo poder. Então, é-me dado o poder da onisciência, o poder da onipresença, o poder da onipotência, todo o poder da presciência é-me dado no céu e na terra. Então, agora, Jesus sabe o dia e a hora que eu adivinho. Só que enquanto homem, ele não sabia. Significa o quê? Que Jesus, ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Porém, ele não usufrui da sua divindade enquanto Deus. É claro que algumas coisas Jesus, ele não proibia. Por exemplo, pessoas adoravam-no. O adoravam. Sim, ele recebia adoração, ele era Deus. Entende? Ele nunca deixou de ser Deus. Mas eu estou falando aquilo que ele operava, andar sobre o mar, saber as coisas. Ele sabe, Jesus conhecendo os corações, conhecia pela revelação do Espírito Santo. Hoje também, um servo de Deus, se alguém pensar errado, Deus revela o que a pessoa está pensando. Deus revela, pela revelação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ungiu a Jesus quanto homem. Então Jesus, ele foi, enquanto aqui na terra, né? Ele era totalmente homem, homem igual a nós. Inclusive, ele, enquanto homem, havia possibilidade dele pecar. Ele foi tentado. O que é tentar? Tentar é quando a pessoa, a probabilidade dela errar. Quer ver uma coisa? Se você passou 3 dias sem comer e agora alguém te oferece um pão, você vai ser tentado a comer, porque você está com fome. Agora você terminou de almoçar, comeu de tudo bom e do melhor. Alguém te oferece um pão. Você está sendo tentado? Não, você acabou de almoçar. Você não está sendo tentado, você está farto, você está cheio. Não é? Então quando diz que Jesus em tudo foi tentado, é porque ele era homem mesmo. Sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era totalmente humano como nós somos. Mas porém, Jesus, ele não deixou a sua divindade, não deixou de ser Deus, né? Ele só não usufruiu, ok? Então, aqui na declaração de fé, quando está tratando da divindade de Jesus, está falando que ele era Deus. E os textos aqui estão sendo colocados só para mostrar que ele era Deus. Não é para mostrar que ele, enquanto homem, estava usando a sua divindade. Não é isso, tá? Então, tenha atenção aqui, quando cita esses textos citados aqui, na divindade de Jesus, tenha atenção para você não se equivocar e apresentar texto fora do contexto. Há pessoas pegando esse texto aqui da deidade de Jesus para colocar, para afirmar que ele, enquanto homem, usava a sua divindade. Está errado. Isso está errado. Não é verdade. Isso é um erro, tá bom? Então não faça isso. Porque Filipenses diz que ele esvaziou-se de si mesmo, se tornando homem, servo. Entende? Então, não faça isso. No mais, que Deus abençoe, isso é só um adendo. O que importa é que Jesus, ele realmente nasceu em carne. Jesus, ele é Deus. Ele morreu
mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, batizando com o Espírito Santo, libertando pessoas, salvando. O Espírito Santo mora em nossos corações. Jesus está vivo, morando em nossas vidas e muito breve ele virá nos arrebatar para um céu de gozo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.